O Baskortom está em cena. Uma revolta incrível no coração da Rússia. A região que o Kremlin vinha transformando em reserva de carne há anos finalmente entrou em colapso. Alguns basquires já estão se juntando às forças armadas da Ucrânia, enquanto outros estão se unindo aos guerrilheiros, ajudando a Ucrânia. Alerta urgente! A OTAN está prestes a intervir. O incerno se instaurou nas fronteiras do norte. A Finlândia está preparando uma resposta dura à Rússia neste exato momento. Sensação! Putin pessoalmente empurrou a Rússia para o abismo. Um momento em que o Kremlin teve a única chance de sair da guerra sem uma catástrofe. O homem do bunker simplesmente jogou o plano de Trump no lixo. Agora, a Rússia enfrenta uma reação em cadeia de catástrofes. Os detalhes irão surpreendê-lo. Esta é a resposta. Os F-16 ativaram o modo de homenagem aos mártires. Enquanto as tropas russas tentam mergulhar a Ucrânia na escuridão, as forças armadas ucranianas lançam uma super arma que transforma os mártires em destroços em chamas em segundos. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Choque? O Baskortostão em erupção. Região com milhares de russos morreram contra a Ucrânia desafia abertamente o Kremlin. Pessoas saem às ruas, Putin entra em pânico e a resistência surge com forças sem precedentes. Basquires se juntam às forças armadas da Ucrânia, enquanto outros desestabilizam a Rússia por dentro. O que realmente está acontecendo no coração da Rússia? Olha! Enquanto o regime russo intensifica a repressão e suprime qualquer manifestação de protesto civil, os ativistas encontram novas formas de lutar. Alguns lutam na linha de frente como parte das forças armadas da Ucrânia, enquanto outros realizam trabalhos perigosos atrás das linhas inimigas, onde cada ato de sabotagem e resistência se torna um golpe para o sistema de Putin. A clandestinidade é assim mesmo. Só ficamos sabendo das suas atividades quando acontece alguma ação. Não é guerra! Não é guerra! Desde o início da guerra em grande escala, o número de pessoas dispostas a se manifestar abertamente contra o regime só aumenta. São pessoas com diferentes visões políticas e origens étnicas. Russos, bielorrussos, georgianos, armênios, chechenos, basquiras e muitos outros. Unidos por um único objetivo: derrubar o regime de Putin. São todas pessoas dispersas, conectadas por diferentes fios. Em alguns lugares com mais sucesso, em outros com menos. Eles estão tentando parar o sistema. Os noticiários russos estão cada vez mais repletos de histórias de ataques incendiários a escritórios de recrutamento militar, bombardeios a linhas férreas, danos à infraestrutura militar e outros atos de resistência. Sobe. Pouco se sabe sobre os partidários. Alguns dizem que recebem apoio ativo de voluntários russos. Algumas pessoas acreditam que esse movimento é autônomo e fechado dentro da Rússia. São muitos. O movimento clandestino é, em grande parte, assim. Atomizado, e isso também faz sentido. Principalmente porque agora as repressões são muito severas. Entre os grupos mais conhecidos, podemos citar alguns. Existe um grupo chamado Skripok. Eles assumiram a responsabilidade, por exemplo, pela explosão do prédio do FSB em Rostov-do-Don. Na verdade, eles começaram suas atividades originalmente no sul da Rússia e, consequentemente, realizaram muitas ações por lá. Entre aqueles que são conhecidos pelo grande público está o grupo BOAK, Organização de Combate dos Comunistas. Eles são responsáveis por muitos atos de sabotagem nas ferrovias, a chamada Guerra dos Trilhos. Há também um líder bastante conhecido de um movimento reconhecido como totalmente terrorista ou extremista, já está tudo misturado na Rússia, a Artipodgotovka de Vyacheslav Maltsev. Ele também afirma que tem muitos guerrilheiros. E, por exemplo, uma coisa bem... É uma história marcante, mas sobre a qual há pouquíssima informação. Foi a explosão na loja Detskimir, perto do prédio do FSB na Lubyanka, na qual ficou ferido um funcionário do FSB. Mas os detalhes sobre essa explosão também são desconhecidos. As autoridades começaram a nos contar que foi algum tipo de explosão de um cilindro de hélio, o que, obviamente, de jeito nenhum, não pode explicar nem a destruição, nem o número de mortos e feridos. Merece atenção especial o movimento no Baskortostão, o Comitê de Resistência Bashkir. Aqui é uma história mais complexa. Aqui tem tanto ações com incêndios e explosões em várias organizações, quanto protestos em massa que também eclodiram na República, pelos quais foi acusado
o próprio comitê pelas autoridades russas. Não se pode deixar de mencionar a atuação dos voluntários da companhia. Bashkorts que lutam pela Ucrânia e, ao mesmo tempo, fortalecem um movimento clandestino em sua república natal, que está se expandindo ativamente. Além da capital da república, Ufa, os combatentes enviam seus agentes para as regiões. Lá, os moradores locais pintam o símbolo da unidade, uma letra que une R e D, que significa Rota Bashkort. Na cidade de Belebey já há especialmente muitos desses símbolos. Os moradores, dessa forma, expressam apoio e solidariedade à luta pela liberdade do Bashkortostão. Os ativistas alertam as autoridades pró-Rússia de que estão mais próximos do que pode parecer e pedem aos moradores locais que sejam atentos e cautelosos. Segundo informações dos combatentes da companhia, cada vez mais Bashkir estão prontos para se unir como uma só muralha na defesa da sua região natal, apoiando o movimento de resistência dentro do país. A resistência clandestina continua, a resistência está se expandindo. Outra questão, como eu já disse, em resposta à pergunta anterior, essa atividade não implica em divulgação, nenhuma publicidade. Nós vemos claramente, nós conhecemos esse trabalho. E, no fim das contas, aqueles diferentes casos que acontecem na Federação Russa não ocorrem sem a participação daqueles que estão na clandestinidade e lutam contra o governo de Putin, contra o regime de Putin. E isso é apenas uma pequena parte da resistência que é conhecida. Apesar do sistema repressivo e do controle constante, a atividade dos dissidentes continua crescendo. Mesmo nas condições mais adversas, novos centros de resistência estão surgindo dentro da Rússia. E o número de pessoas dispostas a agir contra o regime está aumentando. A Finlândia está prestes a atacar a Rússia e o primeiro-ministro convocou o parlamento para reunião de emergência. O Kremlin está em pânico, alegando invasão finlandesa, que este pode ser o ponto sem retorno. A OTAN entra na briga. Veja todos os detalhes chocantes abaixo. A OTAN é a nova vizinha da Rússia. Desde o 1º de setembro, a cidade finlandesa de Mikkeli abriga oficialmente o quartel-general do Comando Regional das Forças Terrestres da Aliança, conforme informado pelas Forças Terrestres da Finlândia. Mikkeli está localizada a apenas 140 quilômetros da fronteira russa e pouco mais de 300 de São Petersburgo. Essa decisão é um claro sinal político para a Federação Russa de que a Finlândia é um membro pleno da OTAN. Podemos considerar isso como uma resposta da OTAN à construção de novas bases militares perto das fronteiras da Finlândia. Isso inclui Kandalaksha, Petrozavodsk e várias outras localidades no território da Federação Russa. Na primeira fase, o plano é alocar cerca de uma dezena de pessoas no quartel-general. No futuro, planejam aumentar o efetivo em 5 vezes. A presença da OTAN deixa claro para a Federação Russa os possíveis cenários futuros de desenvolvimento dos acontecimentos, no momento de escalada da tensão diretamente nas fronteiras com o bloco da OTAN. Lembro que a Finlândia aderiu ao bloco da OTAN em 2023. E, após isso, o comprimento total das fronteiras do bloco da OTAN com a Federação Russa dobrou, atualmente somando 2.600 quilômetros. O quartel-general vai comandar as forças terrestres da Aliança na região norte, coordenar as ações dos exércitos nacionais, além do planejamento conjunto de exercícios e operações. A nova estrutura ficará subordinada ao comando da OTAN em Norfolk, nos Estados Unidos, responsável pelo Atlântico e pelo Ártico. Ultimamente, a Federação Russa tem realizado ações provocativas reais nas fronteiras com o flanco da OTAN. Não se trata apenas das fronteiras terrestres, mas também, consequentemente, das fronteiras marítimas. Isso inclui a intrusão de um navio russo nas águas territoriais da Estônia, a declaração de reivindicações do Ministério da Defesa russo sobre a ilha sueca de Gotland, no Mar Báltico, e as ações mais recentes envolvendo o bloqueio de sinais de GPS, respectivamente. A aeronave Ursula von der Leyen. O ministro da Defesa da Finlândia, Antti Häkkinen, aprovou o posicionamento para agosto de 2025. No outono do ano passado, Häkkinen destacou que o surgimento do quartel-general em Mikkeli é um sinal para Moscou. A Finlândia é um membro pleno da OTAN. A aliança desempenha um papel fundamental na garantia de sua defesa. A OTAN aproveitou a situação que se formou atualmente no espaço pós-soviético. Assim, a permissão da Federação Russa para a entrada da Finlândia e da Suécia. Ninguém perguntou. Na essência, tratava-se de que a entrada da Finlândia na OTAN significava o fim do status de país neutro que durou 75 anos.
a principal razão para o abandono da neutralidade de longa data da Finlândia e sua adesão à OTAN: invasão russa da Ucrânia. Ameaçando proibir a expansão da aliança militar, o ditador do Kremlin declarou guerra à Ucrânia, onde vem matando pessoas e destruindo suas casas há 4 anos. E bem debaixo dos nossos narizes. Ou melhor, debaixo da fronteira com a Rússia. Despercebido, para Putin, foi justamente a OTAN que se aproximou sorrateiramente, expandindo seu alcance e áreas de influência. Sensação, o próprio Putin assinou sua sentença. Jogou o plano de paz de Trump no lixo e mandou a Rússia direto pro inferno. Essa era a chance dele de acabar com todas as sanções, desmanchar a unidade entre os EU e a Europa e sair ileso dessa situação. Mas isso não é suficiente para Putin. Ele acreditava que poderia causar ainda mais danos, dando continuidade à guerra sangrenta. Mas o que tudo isso poderia significar para a Rússia? Agora, veja. Ele iniciou esta guerra como uma missão histórica e um projeto para restaurar o império. É preciso reconhecer, e eu já disse isso, que o colapso da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século. Transformou a Rússia em um desastre econômico, geopolítico e humano. Tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. Hoje, Vladimir Putin está preso em sua própria armadilha. E quanto mais a guerra se prolonga, mais óbvio isso se torna. Ele não tem mais saída. Enquanto a frente permanece estagnada, Moscou tenta desesperadamente apresentar rearranjos táticos como se fossem vitórias estratégicas. Por trás das portas fechadas do Kremlin, aconteceu um episódio muito mais importante. Como escreve o colunista do The Guardian, Simon Tisdale, na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por razões ainda desconhecidas, ofereceu ao ditador russo uma tábua de salvação na forma de um acordo preliminar, que na prática recompensava a agressão. Sobre a mesa em Moscou estava um documento que dava ao Kremlin exatamente aquilo pelo qual ele, na verdade, começou a guerra: o controle de parte dos territórios ucranianos. Mas Putin, atormentado por fantasias e problemas não imperiais, acabou dizendo não. Ele acredita que pode conseguir tudo isso e até mais, continuando a luta. Ele convenceu o idiota do Trump de que a vitória da Rússia é inevitável. E os intrigantes europeus são, na verdade, os verdadeiros elementos beligerantes. No entanto, sua suposição é fundamentalmente equivocada. Quase 4 anos de grande guerra, mas o que já foi o segundo maior exército do mundo ainda está empacado onde começou. Paralelamente, dentro do país, tudo que ainda se mantinha de pé está desmoronando. Após 2 anos de crescimento fictício, impulsionado pelos gastos militares, as receitas de petróleo e gás da Rússia despencaram 27%. A inflação chegou a 8% e as taxas de juros estão acima de 16%. Ao mesmo tempo, as estatais estão afundando em dívidas, os investimentos estrangeiros praticamente desapareceram e a importação de bens estratégicos ficou 122% mais cara. Os substitutos para a população estão aumentando de preço. A economia russa agora é composta por 2 partes. Como eu costumo dizer, são 2 sistemas, o militar e o civil. É exatamente assim que as coisas estão. Eles funcionam sob regras diferentes. O setor militar recebe dinheiro grátis do orçamento. E, aliás, também recebe empréstimos subsidiados com uma taxa de juros reduzida. Já o setor civil vive com o custo do crédito que é definido pelo Banco Central. São 2 partes diferentes da economia. O maior problema é que o setor militar queima o dinheiro do orçamento, enquanto o setor civil traz dinheiro para o orçamento. Só que, no fim das contas, toda a economia russa está migrando para o setor militar, enquanto o setor civil está encolhendo. E isso significa que a base de receitas do orçamento está diminuindo, enquanto os gastos com fins militares estão aumentando. Por isso, a economia russa está distorcida, assim como era distorcida a economia da União Soviética. É isso que está acontecendo hoje. Ou seja, hoje a Rússia está caminhando na direção da União Soviética. Mas o golpe principal não é econômico, e sim estratégico. A Ucrânia encontrou um ponto fraco, sobre o qual em Moscou preferem ficar em silêncio: o coração energético da Rússia. Refinaria de petróleo, oleodutos e a frota clandestina de petroleiros que o Kremlin usa para contornar sanções estão agora na mira dos drones ucranianos. A Ucrânia alcançou uma cobertura sistêmica, eu diria. Petróleo e gás, estrutura de processamento e complexo de refino de petróleo da Rússia. Além disso, os drones começaram a atingir áreas onde antes não chegavam, ou seja, praticamente nenhuma região significativa da vasta parte europeia da Rússia, estendendo-se até os Montes Urais, pode se sentir verdadeiramente segura.
Os ataques à retaguarda russa estão causando verdadeiro pânico. 2 gigantes, Rosneft e Lukoil, estão registrando falhas nas entregas. Compradores asiáticos, principalmente a China, começam a se distanciar, temendo as sanções secundárias dos Estados Unidos. O principal fator que realmente vai impactar a redução dos lucros com a exportação de petróleo russo são, em primeiro lugar, as sanções secundárias. Agora estamos vendo como China e Índia adotaram uma postura de espera depois que as sanções foram impostas em 22 de outubro contra a Rosneft e a Lukoil. Mas, mesmo assim, também vemos tentativas de contornar essas sanções usando a frota fantasma, redirecionamento de entregas e outros tipos de manipulações, que ainda assim permitem. Para esses países, com grande desconto, é muito vantajoso continuar comprando petróleo russo. É justamente por isso que o mito da inevitável vitória da Rússia é considerado pelos especialistas nada mais do que uma cortina de fumaça propagandística. Sim, os conselheiros de Putin insistem nos sucessos em Avdiivka e Pokrovsk, afirmando que Moscou supostamente fortaleceu suas posições nas negociações. Mas, na verdade, esses avanços são mínimos e de forma alguma mudam o quadro estratégico. A mãe Rússia, mesmo tendo vantagem numérica, não conseguiu conquistar a Ucrânia. E esse é um fracasso de proporções históricas. Um fracasso que se mede por números chocantes. Mais de 280 mil mortos e feridos só nos primeiros 8 meses de 2025. E cerca de 1 milhão durante toda a guerra. O exército de Putin ataca o setor de energia da Ucrânia, deixando cidades na escuridão e espalhando pânico entre a população. Mas a Ucrânia tem uma resposta que transforma os Shaheds em cinzas. Caças F-16 já começaram a destruir drones russos com mísseis poderosíssimos. Barato, rápido e mortal. Que tipo de inferno preparamos para o inimigo? Olha! A Ucrânia sofre ataques massivos diários de drones russos. Drones são lançados contra infraestruturas críticas e civis. Mas a Ucrânia desenvolveu a melhor maneira de combater os ataques russos. Caças F-16 começaram a abater os Shahids usando mísseis APK-WS-2 guiados a laser. Eles podem, na prática, digamos assim, funcionar. No momento do chamado uso enxame, ou seja, uma aeronave ilumina o alvo e o ataque é realizado. A designação do alvo é feita por laser e, consequentemente, uma segunda aeronave pode atacar o alvo. Isso é bastante notável, especialmente considerando que os russos começaram a usar o princípio do lançamento em enxame de drones, ou seja, dezenas deles ao mesmo tempo e em várias ondas. Anteriormente, a eficácia dos mísseis contra drone já havia sido comprovada na Ucrânia, mas quando lançados a partir de plataformas terrestres. Agora, o desenvolvimento também funciona no céu. Além disso, os russos destacam sua alta eficácia. Não se trata apenas da destruição, portanto, dos Geran 2 e Geran 3 com motor a jato, mas principalmente de drones de reconhecimento. Essa era a principal ameaça para as forças de defesa da Ucrânia. Os drones de reconhecimento ficavam fora do alcance dos sistemas de defesa aérea, operavam a uma altitude de 5.000 metros e, consequentemente, representavam um problema sério para o lado ucraniano. A principal vantagem desses mísseis é o preço. Antes, para derrubar um drone, eram usados mísseis que custavam $1 milhão. Agora, a eficácia é a mesma, mas o preço é várias vezes menor. Eu lembro que o míssil para o sistema de defesa antiaérea de curto e médio alcance. O custo é em torno de $100 mil americanos. Já os mísseis para os sistemas Patriot custam cerca de $1,5 milhão. Esses mísseis, em especial, a possibilidade de usá-los principalmente contra drones de ataque e drones de reconhecimento, isso é o principal. A vantagem é que isso permite reduzir os custos no momento de uma defesa antiaérea realmente eficaz. Antes, acreditava-se que os F-16 ucranianos receberiam esse tipo de armamento, mas isso ainda vai demorar. Mas, de repente, um dos parceiros forneceu à Ucrânia um equipamento especial que permite usar esses mísseis. Trata-se de um desenvolvimento americano, portanto.
Ou foi o lado americano ou parceiros europeus, mas com uma solução aprovada pelos americanos. O próprio fato da transferência desses meios de ataque já desmente cientificamente o fato de que o lado americano teria suspendido a assistência técnico-militar ampliada à Ucrânia. Ou seja, isso é um elemento de pressão político-militar sobre o lado russo. E repare, a transferência justamente dos meios de ataque americanos acontece no momento de intensificação do processo de negociação. A principal questão é: isso vai mudar a situação no céu? Afinal, os drones continuam sendo uma das principais ferramentas de pressão da Rússia. Eles são lançados em série, em ondas, tentando sobrecarregar a defesa antiaérea. Nenhum dos sistemas de defesa antiaérea oferece garantia de 100%. Sim, isso vai fortalecer significativamente as posições do lado ucraniano no momento da defesa, principalmente de objetos energéticos e logísticos-chave. Mas dizer que isso é uma panaceia absoluta, não, isso não corresponde à realidade. Isso é apenas um dos componentes dos sistemas de defesa antiaérea. O novo equipamento fortaleceu significativamente as forças aéreas da Ucrânia. Agora é possível abater drones inimigos de forma mais eficiente e sem gastar mísseis caros para isso. E isso é especialmente importante agora, quando os Shahed ameaçam o céu ucraniano todos os dias. Choque! A ameaça global está crescendo. O Kremlin e a Índia estão secretamente forjando uma aliança de drones que poderia mudar o rumo da guerra. Moscou já está agitando o pacote dourado em frente ao novo diário. Transferência de tecnologia militar, experiência em combate e acesso a desenvolvimentos em troca do início da produção de drones de ataque letais. O que isso significa para a Ucrânia? Oi, né? Boa tarde. A Federação Russa está se tornando cada vez mais dependente da Índia. Em moda, Putin decidiu abrir um negócio em conjunto. Eu fê. Como se diz na Índia, juntos vamos crescer. A Rússia está expandindo ativamente a cooperação e buscando estabelecer a produção conjunta de drones. Isso consta em um novo relatório do Instituto Americano para o Estudo da Guerra. O Kremlin está considerando expandir a produção conjunta de armas na Índia para incluir drones, os quais muito provavelmente a Rússia usará no campo de batalha na Ucrânia, talvez em troca de inovações tecnológicas russas e lições aprendidas na Ucrânia. Isso também foi confirmado pelo chefe da estatal russa Rostec, Sergei Chemezov. Nós fizemos propostas, enviamos nossas sugestões. Sobre o Su-57, a Rússia está pronta para oferecer também a localização da produção. Eles disseram, vamos pensar a respeito. Moscou está negociando com Nova Delhi a localização da produção de drones russos, incluindo os drones Kamikaze Lancet em território indiano. Gente, vamos não falar sobre isso. Na véspera, em entrevista à India Today, Putin destacou que a Rússia coopera estreitamente com a Índia. Ela não só fornece armamentos para o Oriente, mas também transfere tecnologias para os setores naval, de mísseis e de aviação. Segundo analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, tais declarações indicam a intenção do Kremlin de aprofundar a cooperação técnico-militar com a Índia, possivelmente até mesmo ao ponto da produção conjunta de drones de ataque. Graças ao seu aliado, o Kremlin provavelmente espera usar esses drones na guerra contra a Ucrânia em troca da transferência de novas tecnologias e experiência de combate para a Índia. Quero deixar claro que a delegação russa veio não apenas para discutir questões energéticas, não apenas para apresentar encomendas e assinatura de contratos por fornecimento de petróleo ou gás. Desejamos desenvolver relações multifacetadas com a Índia. A visita da delegação do Centro de Pilotagem de Drones FPV de Smolensk à Índia colocou todos os pingos nos is. Isso foi declarado como cumprimento de tarefas no âmbito da parceria estratégica russo-indiana. Valorizamos muito a posição da Índia em muitas questões. A Índia é o único país com o qual nunca estivemos em guerra, onde não há reivindicações mútuas. E somos muito gratos ao lado indiano por sempre responderem prontamente aos nossos valiosos convites, virem aos nossos importantes treinamentos e também nos convidarem de volta. Paralelamente, a Rússia tenta atrair para o país o maior número possível de trabalhadores indianos. O vice-primeiro-ministro Denis Manturov declarou que Moscou está pronta para receber um número ilimitado de imigrantes da Índia.
Como se descobriu devido ao fato de Putin ter enviado uma parte significativa da população para a guerra. Agora, a indústria russa faltam 1,5 milhão de pessoas nos setores de comércio, construção e serviços. A indústria de transformação precisa, além do que já existe, de pelo menos mais 800 mil pessoas. E quanto ao comércio, por exemplo? Não, ainda não. Cidade Caipau, Homem do Kremlin, Setor UFA, construção civil. Acho que temos algo mais ou menos reflexivo. Com certeza há vagas de trabalho. Além disso, nomeado pelo Kremlin, o chefe da administração de ocupação da região de Kherson, Saldo, declarou que também discutiu com representantes indianos possibilidades de cooperação. Empresários da Índia, Irã, Nicarágua e França demonstraram interesse. Isso é uma demonstração de confiança na nossa terra, no seu futuro, na determinação das pessoas de construir uma nova e próspera região de Kherson. A cooperação com a Rússia já está trazendo perdas econômicas significativas para a Índia. Devido à compra de petróleo e armas russas, os EUA aumentaram em 2025 as tarifas sobre a maioria dos produtos indianos para 50%, incluindo tarifas adicionais relacionadas ao comércio de recursos energéticos. Isso atingiu os produtores indianos voltados para o mercado americano. E após o último encontro entre Modi e Putin, a rúpia indiana caiu para o menor nível da história. Dizem que antigamente um iogue conseguia ficar 1 ano sem colocar nada na boca, mas agora eles batem recorde de comer tudo. Quebram recordes, comem de tudo. A Índia teme sanções, por isso pretende reduzir a importação de petróleo russo ao menor nível dos últimos 3 anos. A maior empresa de energia da Índia já interrompeu completamente as compras. Mudou para matérias-primas vindas do Oriente Médio e do EUA. Este é um evento importante, porque nós nos conhecemos há 25 anos. A mídia informou que, durante a visita de Putin a Delhi, ele planejava discutir também a compra de caças e sistemas de defesa antiaérea russos. Além disso, a Índia acertou o aluguel por 10 anos de um submarino nuclear de ataque russo no valor de $2 bilhões. Enquanto isso, os russos são obrigados a apertar o cinto em casa. Pilão, eles não se reúnem mais em busca de luxo. Bilhões em contas, jatos particulares, relógios valendo apartamentos e palácios globais. Como Peskov e Esposa lucram da guerra, a propaganda e proximidade de Putin. Esses detalhes viraram a Rússia de cabeça para baixo. Olha. Dedicado aos fãs de propagandas. A partir de 1º de janeiro de 2026, os russos enfrentaram grandes problemas financeiros. Putin ficou tão obcecado com a guerra que decidiu gastar ainda mais dinheiro nela. Mas não é o dinheiro dele, e sim do Estado. Vladimir Putin assinou uma lei aumentando o IVA para 22%. Eletrônicos, eletrodomésticos, alimentos, contas de serviços e a vida em geral vão ficar ainda mais caros. Segundo dados do Rosstat, cerca de 11 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza na Rússia. 8% das pessoas não conseguem nem cobrir suas necessidades básicas, quanto mais pensar em luxo. E esses são apenas os números que podem ser mostrados publicamente. Mas, ao mesmo tempo, na Rússia cresce o número de pessoas que estão acima da linha da riqueza. E essas pessoas são do Kremlin. Um deles é Dmitry Peskov. Mas fomos nós que o escolhemos. Escolhemos o presidente. Vamos não nos meter, por favor, nisso. Nos assuntos dele. Vamos então deixar o presidente escolher quem ele considerar mais necessário. O porta-voz do Kremlin e homem sem comentários. Na guerra, Putin enriqueceu como ninguém. Afinal, a propaganda na Rússia é um negócio lucrativo. Pois é, o Peskov também se beneficiou. Imóveis de bilhões, um sistema de propinas constantes, apoio estatal, uma coleção de relógios de luxo no valor total de 25 milhões de rublos, grandes economias em bancos e uma velhice tranquila para seus filhos. Jornalistas do projeto Mon Explainer avaliaram o nível de luxo em que vive atualmente o principal porta-voz do Kremlin. Olha o Peskov ali sentado, meu porta-voz. Às vezes ele fala cada besteira, assisto e penso, o que diz? Quem o mandou falar? Por exemplo, as besteiras que o Peskov fala renderam para ele um apartamento em Sochi. No condomínio Ideal House são 112 metros quadrados. Aliás, fica perto da residência do Putin. O condomínio tem área fechada e protegida, piscina aquecida, academia e hipermercado. Dentro, há elevadores panorâmicos. Em cada andar, só tem 2 ou 3 apartamentos. Tem um parque nacional ao lado, mas o principal destaque, claro, é a vista para o Mar Negro. Só custam 60 milhões de rublos.
Também tem um apartamento no centro de Moscou, com 113 metros quadrados. Assim que o Putin começou a guerra em grande escala na Ucrânia, o propagandista, exatamente 2 meses depois, comprou mais um apartamento no Moscow City. São 90 metros quadrados, cerca de 70 milhões de rublos. Mas, se você achou que a lista de imóveis acabava aqui, tá enganado. Casa em Rubliovka, vários apartamentos no nome da esposa, apartamentos pros filhos. E tudo isso porque Putin precisa muito de seu próprio propagandista pessoal na figura do fiel Peskov. O que eles estão fazendo agora é especialmente nojento, especialmente repugnante. E, ao que parece, deve ser ainda mais bem pago. Porque hoje, no Kremlin, a lealdade é comprada de 2 maneiras: pelo método do medo e pelo método do dinheiro. O velho método do chicote e da cenoura. Por isso, trair Putin é perigoso para a vida. E você pode, bem rápido, ou perder a vida ou acabar na cadeia. Por outro lado, o serviço fiel é recompensado com dinheiro. É isso que mantém unidos os atuais habitantes do Kremlin. Peskov, por sua lealdade a Putin, recebia e ainda recebe todos os benefícios. É verdade que as sanções trouxeram algumas mudanças. Antes da guerra, Peskov gostava muito da Europa, apesar de na Rússia estarem acostumados a chamá-la de decadente. Mas agora Peskov está sob sanções e, em vez da Itália e da França, que ele adorava, prefere as Maldivas, os Emirados e a Turquia. Mas ele não se esforça só para si mesmo. Contratos públicos para a esposa querida também não faltam. 3 de outubro de 2025. Em todo o país, no dia da aula sobre assuntos importantes, distribuíram aos alunos cartões chamados Orgulho da Rússia. Dentro, havia uma tarefa para associar a pessoa às suas conquistas. A primeira ali é Tatiana Naska. A patinadora artística, que, claro, tem todos os tipos de prêmios em dança no gelo, mas depois de se casar com Peskov, ficou mais conhecida como esposa de um multimilionário. Simplesmente tivemos sorte de sermos 2. Pessoas ocupadas. Eu tenho minha profissão favorita, que é a minha vida. Tenho filhos, família, casa, lar. Dmitry Sergeyevich também adora a profissão dele. Ele nada nela como um peixe na água. Se a gente for contar todos os imóveis dela, não vai dar tempo até o fim do programa. Ela prefere se locomover entre apartamentos e casas de Mercedes, com a placa 001 e ainda por cima da série especial 77. Isso inclui o Kremlin e o FSO. Como descobriram os jornalistas, só no banco VTB, a Nafka tem 2,4 bilhões de rublos em depósito no início de 2025. Só de juros anuais sobre todos os investimentos, ela recebe cerca de 340 milhões. E isso sem contar salários, cachês e subsídios do Kremlin. Sim, apesar dos conflitos de interesse, ela recebe dinheiro do governo. Só lá existem quase 80 milhões de rublos para o ano de 2025. Por que não? Nossa, o que será que tem ali? Hoje é apenas o começo, sabe? Não só a esposa de Peskov, mas também os seus filhos são pessoas de ouro. O filho mais velho de Peskov, Nikolai, como descobriram os jornalistas, não escondeu o relacionamento com Navalny em 2017, a preço por festas caras. Ele também possui imóveis, carros de luxo e mais de 100 multas de trânsito não pagas. Ele também gosta de corridas. Curiosamente, na época, Nikolai morava na Grã-Bretanha sob o nome de Sholes e foi condenado por agressão, passando mais de 1 ano em uma prisão inglesa. Após o início da guerra em grande escala na Ucrânia, o filhinho de Peskov voltou para a terra natal. Já em 2023, Nikolai Peskov conseguiu um emprego na Fundação Roscongress. Essa fundação organiza justamente o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Só por trabalhar lá, ele recebe de 100 a 200 mil rublos por mês. O filho mais novo de Peskov, Mikhail, passou toda a infância na França. Na Rússia, ele entrou no MGIMO. Depois das sanções, trocou Paris e outras cidades da UE pela Turquia e pelos Emirados. E a Lisa Peskova, de 27 anos, já tem o próprio negócio. Ela também morou muitos anos entre 2 países, Rússia e França. Mas depois das sanções, ela também mudou seus destinos. Apesar da guerra, Lisa continua ganhando dinheiro na Rússia. A mina de ouro foi a participação na agência de publicidade Centro, que também vive de contratos públicos.
E toda essa riqueza só existe porque Dmitry Peskov continua obedecendo a Putin e colaborando com a propaganda do Kremlin. Bilhões em receitas, uma vida despreocupada e uma rotina de luxo. Tudo isso jamais poderá ser visto pelo povo comum da Rússia, porque Putin continua destruindo a economia. Vladimir Vladimirovich, exerça seu direito. E essa política do Kremlin literalmente encurralou todos que não fazem parte do círculo próximo de Putin. Todo mundo vê tudo perfeitamente, todo mundo entende tudo perfeitamente. Mas é preciso entender outra coisa. Hoje, protestar na Rússia é mortalmente perigoso. Hoje, na Rússia, as sentenças são completamente insanas, que já, eu nem sei, em comparação com... As penas que estão sendo dadas hoje são maiores do que eram nos tempos de Stalin. Ainda não estão fuzilando, é verdade, mas na Rússia há uma moratória sobre a pena de morte. Mas quanto às penas, elas já são maiores do que eram nos tempos de Stalin. Por isso, protestar é mortalmente perigoso para qualquer pessoa. E todo mundo entende isso perfeitamente. E há muita gente na Rússia que não concorda com o que está acontecendo. Outra questão é que, por enquanto, não está claro de que forma esse protesto contra o ditador eterno pode ser eficaz. Mas assim que essa possibilidade surgir, eu garanto a vocês, todos vão se surpreender com os números de manifestantes que veremos. Mas por enquanto, essa possibilidade não existe. Todo o dinheiro do povo vai para a guerra, que já destruiu a maior parte dos habitantes da Rússia. Segundo a mídia de oposição russa, mais de 150 mil pessoas já morreram na Ucrânia. A maioria dos mortos é do Bashkortostão. Ser contra significa prisão, ser a favor fica sem nada. Uma escolha sem escolha. Enquanto na Rússia obrigam a ter filhos quem está abaixo da linha da pobreza, os filhos de Peskov continuam aumentando seus rendimentos. Tá aí a grande superpotência para vocês. É isso por hoje. E mais notícias quentes do front você confere na próxima edição.